Você já ouviu falar de números perfeitos? Um número natural pode ser chamado de número perfeito também, desde que ele seja igual à metade da soma de todos os seus divisores inteiros e positivos. A lista de números perfeitos é uma lista muito grande, mas existem duas dúvidas. Será que essa lista é uma lista infinita? Há infinitos números perfeitos? Segunda dúvida: será que existe algum número ímpar que também seja perfeito? Bem, esse estudo está bem aquecido, mas eu não quero entrar nessa seara de pesquisa. Eu quero apenas lidar com essa proposta. Você vai me ajudar a provar que, se eu tenho um número primo cuja forma é 2p menos 1, se 2p menos 1 é um número primo, então este número primo, quando multiplicado por uma potência do tipo 2 elevado a p, o mesmo p, menos 1, isso vai ser um número perfeito. E o que eu vou fazer é usar os melhores argumentos para deixar tudo incrivelmente transparente. Me dá um minutinho que você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. O propósito da existência desse canal é fazer com que a matemática seja muito bem traduzida para você. Sim, eu entendo que a matemática é uma linguagem, por isso que a gente aperfeiçoa os nossos argumentos, melhora os nossos exemplos, escolhe melhor as palavras para deixar tudo, de fato, muito mais fácil de você compreender. Eu tenho certeza absoluta que você estava à procura de um canal como esse e fico feliz de ter encontrado. Vamos estabelecer um roteiro para deixar esse estudo, de fato, muito mais suave. Eu quero oferecer para você dois exemplos de números perfeitos. O primeiro já está no quadro, que é o 28. O 28 e o segundo exemplo numérico que a gente vai citar, eles precisam admitir duas condições. Primeiro, eu preciso fazer com que ele assuma de fato um formato como o proposto. Eu preciso escolher um P adequado para verificar se ele admite tal formato. Segundo aspecto, eu preciso fazer uma lista de todos os seus divisores e verificar se a soma desses divisores, de fato, dá um número que seja o dobro dele. Porque se eu achar que a soma dos divisores é igual a 56, então está satisfeita a condição, que o 28 ele é igual à metade da soma de todos os seus divisores. Tudo bem? Então vamos começar. Eu preciso atribuir a P um certo valor, eu vou atribuir a P o valor 3, por exemplo. Esse P sendo igual a 3 me permite escrever essa expressão como 2 elevado a 3 menos 1 vezes 2 elevado a 3 menos 1. Tudo isso vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 7, que é o resultado do que está dentro da nossa expressão, está dentro dos parênteses. 4 vezes 7, isso dá 28 de fato. Então, a primeira condição, a primeira prerrogativa, ela foi satisfeita. Eu consigo escrever o 28 como um produto entre um número primo da forma 2 elevado a p menos 1. Não são todos os números primos que têm esse formato, mas se for, vai estar dentro do nosso jogo, do que a gente gostaria. E o 2 ao quadrado, bom, também satisfaz a potência de base 2 para um mesmo p. Agora, a gente vai começar a listar os divisores do 28. Eu vou montar a lista mesmo, para poder olhar para cada um deles e executar a sua soma. A lista não é tão grande. Então vamos começar. Vou começar pelo 1, que é um divisor universal. O 2 é um divisor do 28. O 4 é outro divisor. O 7, que é o número primo que a gente estava olhando, ele também é um divisor do 28. O 14 e o 28. Pronto. Montamos a nossa lista de divisores. Agora, você consegue executar essa soma. 28 mais 14, mais 7, mais 4, mais 2, mais 1. Você pode dar um confere para ver se isso não é igual a 56. Agora, o 28 cumpriu a segunda prerrogativa. O 28 ele é igual a metade da soma dos divisores que nós listamos. Tudo bem? Agora eu vou desenhar um outro exemplo para você. Não demora. O 496 ele é o segundo exemplo de número perfeito que eu gostaria de estudar com vocês. Volto a dizer,
A lista de números perfeitos é uma lista vasta, é uma lista grande, mas não se sabe se essa lista é infinita ou não. Se eu tenho, dentro dos números naturais, uma infinidade de números perfeitos. De novo, não é essa a proposta dessa nossa aula. Eu quero apenas provar para você o que foi proposto no início. Se o 496 ele é um número perfeito, ele precisa admitir este formato e ter os seus divisores, nos seus divisores, uma soma que seja o dobro desse valor. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar escolher um P adequado para ver se a gente consegue chegar, através dessa expressão, com um P sugerido, a 496. Eu vou sugerir agora um valor de P igual a 5, ok? E assim a gente vai substituir na expressão e fazer 2 elevado a 5 menos 1 vezes 2 elevado a 5 menos 1. Isso tudo vai ser igual a 2 à quarta vezes 2 elevado à quinta vai dar 32 menos 1. Isso aqui é igual a 31. 2 à quarta é igual a 16 vezes 31. Isso dá 496 de fato. Tudo bem? Tranquilidade. Primeira prerrogativa sendo satisfeita. Eu consigo escrever o 496 segundo este formato para um mesmo P igual a 5. Agora a gente vai começar de novo a nossa lista de divisores. Só que eu quero, já para esse segundo exemplo, mostrar um segredinho dessa lista. Por que que eu montei em duas linhas? De todos os divisores que nós vamos perceber, grande parte desses divisores é representada pela potência de base 2. E todos os outros divisores são o nosso número primo multiplicado por essa potência de base 2. Você quer ver como é que a coisa funciona? Eu vou começar pelo 1, que é o divisor universal, e o 1 ele já pode ser escrito como uma potência de base 2. Afinal de contas, 2 elevado a 0 vai dar 1. Depois eu vou escrever o 2, o 4, o 8 e o 16. Parei no 16 por motivos evidentes. 2 à quarta dá 16. Então, eu poderia mostrar para você uma série de potências de base 2 cujos resultados representariam os divisores deste número 496. Não posso passar de 16, não para uma potência de base 2. 2 à quinta igual a 32, o 32 não divide o 496. 2 à quinta não divide um número como 2 à quarta vezes 31. E a minha segunda linha começa pelo próprio 31, que é o tal primo presente nessa configuração, nessa decomposição em fatores. E eu só vou conseguir encontrar novos divisores desse 496 quando eu pegar o 31 e multiplicar por 2, ou multiplicar por 4, ou multiplicar por 8, ou multiplicar por 16. Pronto. Eu cheguei, mais uma vez, a toda a listagem dos divisores de 496. Resta saber se essa soma vai ser igual ao dobro de 496. E de fato acontece, como você pode ver já exibido no cantinho da sua tela. 496 mais 248, mais 124, mais 62, mais 31, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, isso dá 992. Você pode dar um confere, pode pausar o seu vídeo, caso queira, para poder fazer a continha na sua calculadora, como queira. E aí vai verificar de fato que o 496 ele é um número perfeito, justamente porque ele é metade da soma de todos os seus divisores. Fechado? Tranquilo? Mas deixa eu falar mais uma vez para você por que eu separei essa lista de divisores em duas linhas. Nessa primeira linha, eu exibi para você, daquele 496, todos os seus divisores que eram única e exclusivamente representados por potências de base 2. Por que eu fiz isso? Porque nós podemos executar a soma de todos esses divisores de modo mais prático, de modo mais inteligente. Afinal, aqui eu tenho uma PG, de primeiro termo 1 e razão 2. Eu consigo somar esses valores para exemplos maiores, exemplos grandiosos. Eu consigo executar essa soma de divisores, apenas essa, pela soma dos termos de uma PG,
que eu já vou colocar no quadro a formulazinha para a gente poder recordar. Se eu encaro essa soma como a soma dos termos de uma PG, não seria diferente para essa daqui de baixo. 31, 62, 124, 248, 496, isso aqui é uma PG, onde o primeiro termo é 31 e a razão é igual a 2 também. E é com esse argumento que eu vou poder, de modo abrangente, panorâmico, genérico, olhar só para essa expressão, sem exemplos numéricos na próxima etapa. E poder exibir as somas dos divisores bipartidas. Essa soma, eu vou exibir a soma de todos os termos que representam potências de base 2 e a soma de todos os termos que representam um número primo multiplicado por potências de base 2. Tudo bem? Vamos partir para cima dessa história, embasados no que a gente fez nesses exemplos numéricos? Então vamos nessa. Você gostou dos exemplos numéricos mostrados? Esses exemplos numéricos, da forma que mostramos, acabaram deixando todo o raciocínio que a gente precisa muito bem delineado. E agora que a gente já fez as nossas descobertas, a gente vai botar a mão na massa para poder fechar essa demonstração. Mas antes, eu gostaria de pedir o seu like. Se você gostou desse vídeo e está com a gente de fato até agora, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque tem sempre um vídeo bacana, com a matemática muito bem discutida sendo lançado. E se você tem alguém que precisa desse conteúdo também, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir difundir uma matemática muito bem falada, muito bem discutida, muito bem traduzida por todo esse país. Tá tudo bem? Então vamos nessa. Qual foi a proposta mesmo, se você bem lembra, que a gente assumiu que ia usar? Você vai ter, eu dividi agora esse trabalho em 3 partes. Nós temos o número perfeito, ou o pretenso número perfeito, com o formato 2 elevado a p menos 1 multiplicado por um número primo. Eu quero listar, de modo emblemático, todos os divisores deste número pretensamente perfeito. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou listar primeiro todos os divisores representados por uma potência de base 2, como fizemos nos nossos exemplos numéricos. A começar daquela menor potência de base 2 possível, que é o 1, que aqui eu vou representar como 2 elevado a 0. Depois vem o 2 elevado a 1, depois vem o 2 ao quadrado e nós caminharíamos até o 2 elevado a p menos 1, que é a maior potência de base 2, que dividiria aquele número perfeito. Agora a gente vai somar todas essas potências, mas com a ajuda da fórmula da soma dos termos de uma PG. Essa fórmula diz que se eu estiver trabalhando com S', que é a soma dessas potências de base 2, só para diferenciar da segunda parte. Essa primeira parte vai ser igual a A1, que eu já vou descrever como 1 aqui, vezes a razão Q, nós já tínhamos reconhecido que essa razão Q é igual a 2, elevado à quantidade de termos que eu tenho, essa é uma boa discussão. Se eu começasse do 2 elevado a 1 e fosse até o 2 elevado a p menos 1, de 1 até p menos 1 nós teríamos p menos 1 termos. Só que eu não comecei do 2 elevado a 1, eu comecei do 2 elevado a 0. Então, se eu comecei do 2 elevado a 0, eu não tenho p menos 1, eu sei que eu tenho p menos 1 mais 1. P menos 1 mais 1, isso vai dar uma quantidade P de termos ali exibidos. Então vamos de novo. A1 vezes Q elevado à quantidade de termos menos 1 sobre a razão Q, de novo, menos 1. O que é um trabalho tranquilo. Porque 2 menos 1 vai dar 1, então o denominador dessa nossa fração ele é igual a 1. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número. Então essa expressão S', ela vai ser representada apenas por 2 elevado a p menos 1. Deixa guardado, porque agora a gente precisa ilustrar todos os outros divisores compostos com o número primo presente. Então a gente começaria pelo tal número primo. Eu começaria assim, como 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a p menos 1. Esse seria o próprio número primo, porque afinal de contas 2 elevado a 0 vai dar 1. Os outros divisores seriam o número primo multiplicado por 2, o número primo multiplicado por 2 ao quadrado, o número primo multiplicado por 2 ao cubo e assim por diante. Pronto.
eu desenharia vários desses números até chegar ao número primo, multiplicado por 2 elevado a p menos 1, que é a maior potência de 2 que multiplicaria o número primo, e esse tipo de expressão caracterizaria o próprio número que a gente está discutindo, o tal número perfeito. Tudo bem? Tranquilidade? Estes seriam todos os divisores diferentes de uma potência de base 2 pura e simplesmente. Mas não deixa de ser uma PG, onde o primeiro termo é 2 elevado a p menos 1, e a razão, como você pode perceber, ainda é igual a 2. Então nós desenharíamos assim uma segunda parte dessa grande soma vai ser igual a A1, o nosso primeiro termo está muito bem descrito, 2 elevado a p menos 1, vezes a razão continua sendo igual a 2, como a gente discutiu, elevado à quantidade de termos que eu tenho aqui. Essa quantidade de termos que a gente tem, simbolicamente falando, nessa segunda parte, ela é igual à quantidade de termos que eu tinha na primeira parte. Porque se eu começasse do 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a p menos 1, até 2 elevado a p menos 1, multiplicando esse valor, de 1 até p menos 1 eu tenho p menos 1 termos. Como eu estou começando do 2 elevado a 0, eu tenho p menos 1 termos mais 1. Eu tenho p termos ao todo. Menos 1. Tudo isso sobre a razão Q menos 1. Pronto. Ah, PH, mas poxa, nossa expressão vai ficar muito grande? Te prometo, não vai. A gente está pertinho de chegar a uma expressão surpreendentemente simples. 2 menos 1 vai dar 1, eu não quero me estressar mais com esse denominador. O que vai sobrar no numerador é 2 elevado a p menos 1 vezes 2 elevado a p menos 1, que sim, eu concordo com você, que isso poderia muito bem ser caracterizado com 2 elevado a p menos 1 ao quadrado. Eu vou deixar assim, a gente não precisa elevar ao quadrado, porque agora eu preciso executar essa soma total. Eu quero executar a soma de todos os divisores. E aí eu vou expressar a primeira parte, 2 elevado a p menos 1, mais a segunda parte, 2 elevado a p menos 1 ao quadrado, ou 2 elevado a p menos 1 vezes 2 elevado a p menos 1. Essa soma total, ela pode ser melhor escrita quando colocarmos esse 2 elevado a p menos 1 em evidência. Vou abrir colchete para verificar o que sobrou desse termo após tê-lo colocado em evidência. Veja, o que sobrou deste termo, já que eu tenho dois fatores iguais a 2 elevado a p menos 1, coloquei um em evidência, sobrou apenas 2 elevado a p menos 1, que era o segundo fator. Grande vantagem termos ali dentro 1 mais 2 elevado a p menos 1. Porque esse mais 1 menos 1 ele vai ser cancelado. Assim, essa soma total vai ser igual a 2 elevado a p, que restou do colchete, multiplicado por 2 elevado a p menos 1. Poxa, PH, mas não deu o que a gente tinha proposto. Aí é que tá, não tinha que dar. O nosso tal número perfeito, ele tem que ser a metade disso. Para a gente verificar se vai dar aquela resposta, se a soma total dividido por 2 vai dar aquele resultado, eu preciso dividir por 2 um lado da sentença e dividir por 2 o outro lado da sentença também, para não alterar a igualdade. Tudo bem? Assim sendo, se essa soma dividida por 2 vai gerar o tal número perfeito, isso tem que me dizer que o resultado dessa operação é igual àquela expressão. E é de fato, porque eu tenho uma divisão entre duas potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou diminuir os expoentes, vezes 2 elevado a p
menos 1. Gente, essa demonstração ela foi incrível. Eu tenho certeza que você acabou descobrindo que ela era muito mais fácil do que você imaginava. Eu vou deixar aqui o seu momento print e já vou me despedindo. Até a próxima aula. Beijo grande, galera.